Confirmado, o Dorival Júnior não é mais o técnico da seleção brasileira. O Edinaldo comunicou agora no final da tarde que o Dorival Júnior de fato encerrou seu ciclo como comandante da seleção brasileira. Antes de continuar esse vídeo, peço sua inscrição. Se inscreve aqui no canal, me dá essa moral que aqui tem conteúdo de futebol, debate e análise todo dia. Bom, gente, acabou o ciclo então do Dorival Júnior no comando da seleção brasileira e ficou de fato insustentável depois dessa derrota por 4-1 para a Argentina, em que o Brasil tomou um baile, tomou um show de bola, um chocolate, né? E já tinha sido assim contra a Colômbia. Na verdade, contra a Colômbia a gente não jogou bem, o Brasil não foi bem, acabou vencendo na qualidade de seus jogadores, ali em uma ou outra jogada que deu certo, mas a Colômbia, na minha visão, jogou melhor que o Brasil, tá? Dentro da proposta da Colômbia, os colombianos foram melhores, acabaram sendo derrotados, mas a seleção brasileira não apresentava muita coisa, não tinha uma ideia, você não sabia, como eu falei em um vídeo anterior aqui no canal, você olhava para o Brasil em campo e não sabia qual que era a ideia do Dorival Júnior. Qual que é o estilo de jogo da seleção brasileira? Não tem. Dorival Júnior não conseguiu ler o básico no último jogo, fazer uma leitura que qualquer um conseguiu, que foi a questão do meio-campo da Argentina. A Argentina entrou com 4, 5 meio-campistas, dominou o jogo ali, o Dorival abriu completamente o meio-campo, desconectou o seu ataque da sua meia-cancha, não conseguiu levar a bola até os seus jogadores, abastecer o seu time, controlar o jogo com a posse. Uma forma de controlar o jogo também é tirando a bola do seu adversário. Você sabendo que a Argentina vai tentar propor o jogo dentro de casa, você tem que tentar preparar mecanismos para tirar a Argentina do seu conforto, que é pressionar o seu adversário dentro de casa. Como que você faz isso? Tentando pegar a bola, tentando marcar melhor, que a gente não viu a seleção brasileira com um plano de jogo bem executado, nem na parte defensiva. Então, assim, chamou muito a atenção a falta de ideias do técnico Dorival Júnior. E como eu falei já em vídeos anteriores aqui no canal, diferente do que foi, por exemplo, no Flamengo, no São Paulo, quando ele assumiu a equipe e mostrou uma ideia, mostrou uma filosofia. Você pode questionar a ideia dele ou não. Eu questiono bastante. Não é uma ideia que me agrada muito. Mas ele conseguiu ter bons resultados com o Flamengo e com o São Paulo, que levaram ele até a seleção brasileira. Mas a seleção do Dorival completamente perdido, mostrou não ter tamanho de fato para a seleção brasileira e completou um ano no cargo de treinador do Brasil. E a gente olhava para o time dentro de campo e não via nenhum tipo de evolução. Então, assim, chamou muito a atenção como o Brasil estava mal sob o comando do Dorival e as coisas não evoluíam, o tempo ia passando, as coisas não melhoravam, você não via nenhum sinal dentro de campo que as coisas iam melhorar. Nem do próprio Dorival conseguindo explicar as ideias dele na coletiva, ou enfim, qualquer momento que ele fosse ao microfone falar, nem ele conseguia explicar o que ele tinha de proposta para a seleção brasileira. Então, Dorival Júnior não é mais técnico da seleção brasileira e, assim, o único fim possível para essa reunião, como eu falei aqui, já adiantei no canal, né? Dorival vai ser demitido, não tem outro jeito. Agora, pensando para frente, né? Olhando para o futuro da seleção brasileira, temos alguns nomes já em pauta, tá? Jorge Jesus, que está no Al-Ahly, e Abel Ferreira, no Palmeiras, né? Mais uma vez sendo cotado aí na seleção brasileira. Renato Gaúcho e, por que não, Felipe Luiz, né? No comando do Flamengo. Primeiro falar do Jorge Jesus. Acho que é um baita de um treinador, mas não sei se o nome dele vai agradar todo mundo ali dentro, principalmente o principal jogador da seleção, que é o Neymar, né? E aí você tem que ver até que ponto essa vontade do Neymar vai pesar. O Neymar é o que tem de informação, já deixou claro para os bastidores da CBF ali que não quer o Jorge Jesus. Aí a gente parte para outros nomes. Abel Ferreira é o cara que deve assumir a seleção brasileira? Para mim, deveria ser o ficha 1, tá? Desses que a gente tem possibilidade, deveria ser o ficha 1. Porque assim, falar em Carlo Ancelotti, Pepe Guardiola, isso aí não tem o menor cabimento, gente. Eles não vão largar o Real Madrid e o Manchester City para vir treinar a bagunça que é a seleção brasileira. Então, assim, estamos a um ano da Copa. O que a gente tem nas mãos? Possibilidades. Jorge Jesus, que é um desejo do treinador mesmo, já deixou claro isso, um dia treinar a seleção brasileira. Vejo como um baita no treinador, né? Mas aí tem essa questão toda de bastidores, de gestão de grupo. Vamos ver como é que as coisas vão andar, vão caminhar nesse sentido. Acho que as portas não vão se abrir para ele muito por conta disso. Abel Ferreira, que tem um relacionamento com a imprensa paulista muito ruim, né? Com a imprensa no geral ruim, mas a imprensa que atende a seleção brasileira é diferente. Então o Abel não vai ter esse tipo de problema, porque é uma empresa muito mais tranquila, não bate de frente, é outro tipo de coisa, a imprensa que atende ali, que cobre a seleção brasileira no dia a dia. O Abel, para mim, é um baita de um estrategista, não é o cara que vai ter o jogo mais vistoso, mas ele conseguiu extrair muito do Palmeiras desde o momento que ele chegou, cara. Porque ele é um cara estrategista, que prepara muito seus atletas na parte mental e na parte física. Me agrada demais o Abel, um vencedor, e acho que para uma Copa do Mundo ele pode ser ideal para a seleção brasileira, para a gente conquistar a taça, tá? Muito mais do que um modelo de jogo do Abel,
é questão de personalidade, de ser um treinador que também é um bom gestor de grupo, tá? O Abel é um cara que se destaca bastante nesse aspecto. Renato Gaúcho, para mim o Renato fez um trabalho muito bom no Grêmio em 2023, em 2024 tudo bem, teve a questão da enchente, mas não achei que foi tão bom assim, né? Mesmo levando isso em consideração, acho que o Renato pode ser um grande treinador nessa questão de gestão de grupo, de elenco, preparar os atletas, mas não sei se o Renato está no momento para assumir a seleção brasileira. Porém, acho que é uma evolução em relação ao Dorival, né? O Renato é um cara que faz o simples, tá? Mas gosto bastante do Renato Gaúcho e acho que seria, sim, bem melhor do que o Dorival Júnior. Afinal, a gente está precisando de alguém que faça muito mais do que o Dorival, né? Mas não sei se o Renato é o cara para isso, tá? Nesse momento, né? Vem de um trabalho ruim nesse último ano com o Grêmio e não sei até que ponto pode ir na seleção brasileira. Acho que ele sim faria um bom trabalho porque é um cara que faz o simples e, como eu falei, tem uma ótima gestão de grupo. O ambiente, sem dúvida, seria maravilhoso na seleção brasileira com o Renato e acho que ele poderia extrair o melhor de vários jogadores ali que estão no momento sem confiança, como por exemplo o Vinícius Júnior, Rodrigo, todos esses jovens jogadores poderiam extrair muito do Renato. Então, agora eu tô mudando minha opinião aqui no meio do comentário, cara. Eu acho que o Renato poderia sim ser uma boa peça para a seleção brasileira, tá? Então o Renato estaria para mim abaixo do Abel só. Falando na terceira opção, o Felipe Luiz é um cara que está mostrando um início de carreira espetacular, mas acho que ainda não, gente. Acho que o ciclo para o Felipe Luiz é pós-Copa de 26, caso ele continue nessa toada espetacular que está no Flamengo. Para o torcedor do Flamengo isso é uma ótima notícia, né? Vai continuar no Flamengo. Mas também não me surpreenderia, tá? Se ele fosse o escolhido, só acho que não é o momento ainda do Felipe Luiz. Para você, quem que é o técnico ideal para a seleção brasileira nesse momento? Quero saber a tua opinião, fala aqui nos comentários. O que você achou da demissão do técnico Dorival Júnior? Realmente não tinha condição? Ou você queria que o Dorival continuasse? Fala pra mim aqui, eu quero te escutar. Grande abraço e até o próximo vídeo.